Você já ouviu falar das crianças de olhos negros? A lenda das crianças de olhos negros é uma história intrigante que se espalhou pela cultura popular e pela internet. Ela relata encontros assustadores com crianças de aparência normal, exceto pelos seus olhos completamente negros. A origem exata da lenda é incerta, mas relatos iniciais surgiram na década de 1990, quando pessoas começaram a compartilhar experiências perturbadoras com essas crianças. A história ganhou notoriedade com a disseminação dos relatos em fóruns online e sites de paranormalidade. Desde então, a lenda se espalhou, gerando especulações sobre a natureza sobrenatural ou extraterrestre dessas crianças sinistras. Entre as muitas histórias que circulam na internet, uma das mais intrigantes e aterrorizantes são as Black Eyed Kids, as crianças de olhos negros. Embora inicialmente acreditadas como meras criações da imaginação, evidências perturbadoras começam a surgir, alimentando o medo de que essas entidades sinistras possam existir de fato. Relatos arrepiantes começam a se espalhar, descrevendo encontros inquietantes com crianças de olhos totalmente negros. Pessoas corajosas compartilham suas experiências, descrevendo a sensação de mal-estar e medo intenso que sentiram ao se deparar com essas crianças aparentemente inocentes. Quando encontradas nessas circunstâncias, as crianças de olhos negros são frequentemente avistadas sozinhas ou em grupos de até 4 crianças. É comum vê-las em áreas isoladas, como janelas de carros, quartos de hotéis ou até mesmo em barcos. Embora aparentem confiança, essas crianças exibem uma timidez peculiar, evitando cruzar olhares com adultos e mantendo seus olhares direcionados para baixo. Apesar de sua timidez, as crianças sinistras possuem um vocabulário extraordinariamente amplo para a idade aparente, falando de forma eloquente. Seus padrões de fala destacam-se por sua precisão e refinamento, características que poucos adultos possuem ou costumam utilizar. Em alguns casos perturbadores, essas crianças até mesmo possuem vozes que se assemelham às de adultos. As palavras que proferem são enigmáticas e inquietantes. Deixem-nos entrar, não vamos te machucar, não vai demorar muito. Essas frases curtas e perturbadoras, pronunciadas com convicção, são suficientes para instilar um sentimento de apreensão nos corações daqueles que as encontram. Apesar de suas promessas de não causar danos, há algo sinistro em seu apelo repetitivo e persistente. Essas misteriosas crianças de olhos negros têm um modo peculiar ao tentar entrar nas casas de suas vítimas. Elas empregam desculpas bem formuladas, como a necessidade de usar o telefone para ligar para seus pais, buscar abrigo de um perigo não especificado ou até mesmo pedir um simples copo d'água. Suas justificativas são persuasivas e projetadas para despertar compaixão e empatia nas pessoas. Em 1996, o repórter texano Brian Battle criou uma série de textos em um fórum relacionados a fantasmas, onde anunciava 2 supostos encontros com crianças de olhos negros. Segundo Battle, em 1996, ele estava sentado em seu carro do lado de fora de um cinema em Abilene, Texas, quando 2 crianças se aproximaram dele. Elas pediram para serem levadas para casa e afirmaram que precisavam de sua ajuda para chegar lá. Ele notou que seus olhos eram totalmente negros e sentiu uma sensação intensa de medo e ansiedade. Battle recusou o pedido das crianças e dirigiu-se imediatamente para casa, sentindo-se perturbado pela experiência. Posteriormente, Battle compartilhou outra história semelhante, dessa vez acontecida em Portland, Oregon. Nessa ocasião, ele afirmou ter sido abordado por um par de crianças de olhos negros enquanto saía de seu apartamento. Novamente, ele sentiu um medo inexplicável e fechou rapidamente a porta, recusando-se a deixar as crianças entrarem. As crianças de olhos negros são descritas como tendo características distintas que as diferenciam das crianças normais. A característica mais marcante e assustadora é a cor dos olhos, que são completamente negros. Esses olhos negros profundos são frequentemente descritos como hipnóticos. Além dos olhos, essas crianças muitas vezes apresentam comportamentos estranhos e perturbadores. Testemunhas relatam que elas parecem ter uma aura de mistério e um ar de ameaça ao seu redor. Elas podem agir de forma extremamente persuasiva, tentando convencer as pessoas a deixá-las entrar em suas casas ou carros, mesmo que isso não seja uma prática comum ou segura. Outra característica notável é o tom de voz dessas crianças. Muitas vezes, elas são descritas como falando de maneira monótona e mecânica, como se estivessem seguindo um roteiro pré-determinado. Esse comportamento robótico e desprovido de emoção adiciona um elemento de inquietação ao encontro com elas. A expressão facial das crianças de olhos negros
também é descrita como peculiar. Elas podem ter uma expressão fixa e vazia, como se não possuíssem emoções humanas normais. Isso contribui para a sensação de que há algo sobrenatural ou perturbador associado a elas. Outro aspecto comum é a sensação de medo e perigo que as pessoas sentem ao encontrar essas crianças. Testemunhas relatam um intenso sentimento de mal-estar, como se estivessem diante de algo verdadeiramente ameaçador, mesmo que as crianças não apresentem comportamentos agressivos explicitamente. As histórias de Brian Bethel ganharam notoriedade e se espalharam pela internet, contribuindo para a criação e popularização da lenda das crianças de olhos negros. Desde então, muitas outras pessoas relataram experiências semelhantes, aumentando ainda mais a fama dessa lenda urbana. Em janeiro de 2016, uma mulher relatou que durante uma nevasca, umas crianças bateram em sua porta. Segundo ela, era um menino e uma menina, e que aparentemente tinham uns 8 anos de idade. Estavam sem roupas para o frio, então ela, com pena, permitiu que as crianças entrassem em sua casa. Eles pediram para usar o banheiro e logo em seguida o nariz de seu marido começou a sangrar. Ao tentar socorrer o marido, ela se virou e encontrou as crianças paralisadas olhando fixamente para os dois. Em seguida eles disseram: "Nossos pais estão aqui." Abriram a porta de entrada e foram embora. A mulher olhou pela janela e avistou as crianças em um carro com 2 homens altos e vestidos com terno. Uma outra história fala que uma pessoa está em um parque à meia-noite quando encontra uma criança de olhos negros que pede por ajuda. A criança insiste em ser levada para casa, mas a pessoa, sentindo-se amedrontada, se recusa. Ao se afastar, a pessoa percebe que a criança desapareceu misteriosamente. As crianças na porta é uma história que tem circulado nas lendas urbanas e narrativas de encontros aterrorizantes com crianças de olhos negros. Nessa história, a pessoa se encontra em casa durante a noite quando ouve batidas na porta. Ao abrir a porta, ela se depara com uma cena perturbadora. 2 crianças de aparência pálida, olhos totalmente negros e expressões vazias estão paradas diante dela. As crianças, aparentemente desacompanhadas e em situação de necessidade, pedem para entrar e usar o telefone. Elas podem alegar que estão perdidas, que precisam fazer uma ligação de emergência ou que estão em perigo. No entanto, mesmo diante do pedido, a pessoa sente um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação de mal-estar que a alerta para algo sinistro. Embora as crianças insistam em serem convidadas para dentro, a pessoa confia em seu instinto de preservação e se recusa a deixá-las entrar. Ela sente que há algo profundamente errado com aquela situação e que as crianças representam uma ameaça desconhecida. Com medo e desconforto, a pessoa fecha rapidamente a porta. Em outra história, uma pessoa está hospedada em um hotel quando ouve batidas na porta do quarto. Ao abrir, encontra uma criança de olhos negros que pede para entrar e usar o banheiro. Sentindo-se aterrorizada, a pessoa recusa o pedido e fecha a porta. Mais tarde, ao verificar o corredor, percebe que a criança desapareceu. É importante ressaltar que, até o momento, não há evidências concretas de encontros reais com crianças de olhos negros. A lenda das crianças de olhos negros é considerada uma história fictícia e faz parte do folclore urbano e do mundo paranormal. Os relatos existentes são predominantemente anedóticos e carecem de provas documentadas. Muitos deles são compartilhados em fóruns online, blogs e vídeos, o que dificulta a verificação de sua autenticidade. Essa teoria baseia-se no fato de que as crianças de olhos negros são frequentemente descritas como evocando um sentimento de mal-estar profundo e transmitindo uma aura de perigo. Outra teoria sugere que essas crianças são extraterrestres ou seres de outra dimensão. De acordo com essa especulação, elas seriam enviadas para observar ou interagir com os seres humanos, utilizando-se de uma aparência infantil para diminuir a suspeita e facilitar a aproximação. Os olhos negros seriam uma característica distintiva desses seres, indicando sua origem não terrena. Embora essas teorias e especulações ofereçam diferentes perspectivas sobre a origem da lenda das crianças de olhos negros, é importante ressaltar que nenhuma delas foi comprovada cientificamente. A natureza subjetiva e fictícia da lenda torna difícil chegar a uma conclusão definitiva. Ainda assim, essas teorias ajudam a alimentar o fascínio e a curiosidade em torno do fenômeno, mantendo a lenda viva na cultura popular. A lenda das crianças de olhos negros tem tido um impacto significativo na cultura popular, inspirando uma variedade de filmes, livros e outras mídias que exploram o tema. Essa popularidade reflete o fascínio do público por histórias assustadoras e misteriosas. No cinema, a lenda das crianças de olhos negros tem servido como base para filmes de terror e suspense. Esses filmes geralmente retratam encontros aterrorizantes com crianças de olhos negros, explorando o desconhecido e o sobrenatural. Exemplos notáveis incluem Black Eyed Kids e The Black Eyed Children, que utilizam a lenda como ponto central de
suas tramas, ampliando sua visibilidade e impacto na cultura popular. Além do cinema, a lenda também encontrou espaço na literatura e na mídia escrita. Há uma variedade de livros e contos que abordam a temática das crianças de olhos negros, muitos deles criando histórias fictícias e expandindo a mitologia ao redor desse fenômeno. Essas obras ampliam a imaginação dos leitores e alimentam a curiosidade sobre o tema. A lenda também se espalhou pela internet, tornando-se um tema recorrente em fóruns, blogs e vídeos online. Os relatos de supostos encontros com crianças de olhos negros são compartilhados e discutidos, aumentando a disseminação da lenda e o interesse do público. Afinal, quem são essas crianças de olhos negros e qual é o propósito de suas aparições? São meros seres humanos envolvidos em alguma atividade perturbadora ou elas representam algo sobrenatural, uma manifestação de entidades sinistras que buscam acessar o mundo dos vivos? Embora não haja evidências concretas que comprovem a existência real das Black Eyed Kids, os relatos continuam a se multiplicar, alimentando a especulação e o mistério por trás dessa lenda urbana contemporânea. A lenda das crianças de olhos negros é, sem dúvida, envolta em um ar de mistério e terror. Essa narrativa assustadora desperta nossos medos mais profundos e nos faz questionar a natureza do desconhecido. A ideia de encontrar crianças com olhos totalmente negros, sem brancos ou íris, é perturbadora por si só. Essa imagem evoca uma sensação de ameaça e malícia, uma presença que parece não pertencer a este mundo. Você já ouviu falar sobre as crianças de olhos negros? Já teve algum encontro ou conhece alguém que afirmou ter visto essas crianças misteriosas? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Não se esqueça do like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima!